Olá! Vamos. Tudo bem, pessoal? Pessoal chegando aqui na live. Tudo bem com vocês? Saudade de fazer uma live pelo Insta. Como é que vocês estão? Promessa hoje é que vamos falar sobre madeira. Adivinha quem tá aqui com a gente? Quem já sabe qual vai ser o nosso convidado de hoje? Tô ansiosíssima aqui para recebê-lo. Adoro conversar com ele. Vocês estão me ouvindo bem? Poderiam confirmar para mim se vocês estão me ouvindo bem? Que eu coloquei o fonezinho aqui, gostaria de saber. Só para ter certeza que tá todo mundo legal. Sim, obrigada. Boa noite para vocês. Eu sou a Sami Meira, para quem não conhece. Aliás, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Só o Felipe que fica dominando o Instagram. Então, quando eu apareço, já quero me apresentar novamente, caso vocês não lembrem. Pessoal, tô muito feliz hoje de fazer uma live levezinha aqui pra gente conversar com Flávio Madeira hoje. Sim, a gente vai estar conversando com ele, diretor da Tetros aqui. Tô aguardando encontrá-lo. Vamos ver se o Flávio já tá aqui. Flávio, se você já estiver aqui, me dá um oizinho, porque entrou bastante gente junto. Me dá um oizinho no chat para eu puxar você aqui e colocar você na live. Hoje nós vamos falar sobre madeira, sobre como é trabalhar esse material. Eu acho super interessante, super gostoso e importantíssimo. A gente está conversando um pouquinho mais sobre como é trabalhar com madeira. Aqui, ó. Já está aqui, já vou chamar. Feliz de recebê-lo, porque é uma pessoa que eu admiro muito e que, olha, vou dizer para vocês, a gente não tem fim. Oi, não, a conversa não tem fim, tava até combinando aqui com o pessoal. Tudo bem, Flávio? Oi, tudo bem, Sami? Seja muito Quanto- bem-vindo aqui ao nosso Instagram. Obrigado pelo convite, adorei. Legal. Gente, o Flávio já esteve em outros momentos com a Ugreen, a gente já esteve em eventos ali que a Tetros organizou, ele já esteve no nosso evento presencial e agora ele está aqui presente nesse eventinho online. E a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta muito, de esclarecer esse assunto em torno da madeira, né, Flávio? E você é um apaixonado por tudo que envolve esse tópico. Se apresenta um pouquinho para o pessoal que não conhece você, que não conhece a Tetros. Fala um pouquinho do teu propósito de vida, que eu adoro ouvir. O Homem Madeira, a galera já comentando aqui. O Homem Madeira. Não sou de pele e osso, né? Bom, é, como que eu vou me apresentar? Eu tenho uma empresa que chama Tetros Madeira, né? Que trabalho com madeira há 25 anos. Está na minha essência trabalhar com madeira. Toda essa parte de sustentabilidade também está na minha essência desde muito tempo. Então, a gente trabalha com madeira na parte de revestimento, a parte de piso e marcenarias especiais, forros, portas, algumas coisas assim, que tem uma conotação mais customizada, né, que é um pouco mais diferente do convencional, como a madeira de demolição. Né? Hoje a gente está aqui, eu estou aqui Sim. fazendo essa live do AIA Hub aqui no Cidade Matarazzo, umas pessoas conhecem. Aí quem conhece dá um oi aí, né? Vou fazer igual você, o Felipe faz. Dá um oi aí, né, Fala no Sam? chat pra gente se você sabe o que é o Aya Hub e o que é o projeto da cidade de Matarazzo. Conta aí pra gente.
Exato. Eu posso contar um pouquinho, né, de que é o projeto aqui, estando aqui há 9 anos, desde que começou o showroom, né, e a parte que é o complexo como um todo. A primeira fase foi o Rosewood Hotel, que é um hotel 6 estrelas. Então, tive a oportunidade de fazer o piso de madeira lá. Onde a gente está aqui, o Aya Hub, é a parte comercial do complexo, que é uma revitalização do que era antigamente o Hospital e Maternidade Matarazzo, que foi abandonado durante muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Então, assim, virou um problema para a cidade. Todo mundo queria, na verdade, na cidade de Matarazzo, queriam quebrar tudo e fazer edifícios de vidro, né? E que hoje a Então, gente vê a lindeza que ele é, dá até pena de pensar que isso passou pela mente das pessoas, né? Isso exato. seria primeiro um crime contra a cultura, né? Né? E a história desse lugar, e depois, né, a pegada de carbono. Sem dúvida. Você sabe que no evento que a gente fez lá né, naquela palestra que eu dei, eu convidei as pessoas para virem aqui no AIA, né, conhecer. Aí teve uma arquiteta que me mandou, aí eles vieram em 12 pessoas, acabei fazendo um tour aqui. Eu falei, puxa, fiz um tour aqui. Aí saiu de lá do evento, então eu continuo assim, reitero as pessoas que estão assistindo a live a vir aqui, né? Uma experiência bem interessante, o que a gente vê muitas vezes. Eu estava recebendo agora à tarde, né? Um escritório, vieram 5 pessoas, a gente fez um passeio e é cheio de história envolvendo a parte de arte, a parte de restauração, a madeira muito presente, a madeira certificada que a gente trabalha, muito presente em tudo, com um conceito bem interessante de conexão com a natureza. Assim, está aqui, o fundo que vocês estão vendo, aqui, esses prédios, é da Avenida Paulista, né? Então, isso é bem interessante que quando a gente fala em sustentabilidade, em restauração do patrimônio, envolve coisas bem complexas. Às vezes, construir um novo prédio é mais fácil, né? Agora, restaurar um é bem complexo. Envolve a parte burocrática, a parte Sim. prefeitura, complexidades que realmente começou há 15 anos atrás, e há 9 anos fez o showroom, depois virou realidade a primeira fase aqui, está indo aqui ao fundo vai ter a segunda fase do projeto, entendeu? A gente trabalha com uma madeira, né, de, com certificação FSC, é bem interessante o projeto, que vai ser um dos conceitos de hospitalidade bem interessante, que é o Soho House, que é bem bacana assim, o conceito que eles têm de reutilização dos espaços, e não é um hotel e também não é um clube, mas é um clube hotel, sabe? É uma mistura disso daí bem interessante. As pessoas gostam bastante, tem ao redor do mundo. Vai ser o primeiro na América do Sul, acaba de inaugurar um no México, também com esse mesmo Que conceito. Então, a parte de legal. piso, a gente fez em torno de 3.500 metros quadrados de piso. Eles amam madeira e reclaimed wood, né, que chama em inglês. Sim. Eles se apaixonaram desde o começo, lá atrás, quando a gente fez a parte de prototipagem, seleção de como seriam desenhos diferentes, customizados. Então, faz parte da arquitetura deles. Vou pegar esse gancho. Vou pegar esse gancho e eu quero que você fale para mim um pouquinho mais sobre essa questão do reclaimed wood. Às vezes as pessoas, né, dessa madeira recuperada, como é esse processo? Às vezes as pessoas sentem que talvez ela não tenha uma. Como é que é esse processo para você validar ela? Qual que é o processo de validação? De onde que ela pode estar vindo? Quais são os tipos que a gente pode estar usando? De repente, explicar um pouquinho como que é esse processo de controle de qualidade quando a gente está falando de madeira de demolição. Porque algumas pessoas, elas entendem esse processo, mas outras ainda ficam naquela dúvida, mas será que, né, essa madeira ela não é só para decoração, como é que a gente pode estar utilizando e como é que você faz esse processo de seleção? Porque existe um processo bem criterioso para você estar fazendo esse trabalho, né, Flávio? Não, sem dúvida. Assim, Sami, o que acontece, né? Você que mora no Paraná, e você vê, fui Hoje essa eu semana estou em passada. São Paulo. Ah, você está em São Paulo.
É comum para você ver casas de madeira ainda, né? Às vezes até Sim, no padrão de classe média existe casas de madeira ainda, com esse frio bastante. danado que faz em Curitiba, lá em Curitiba, né? Sim. E aí, assim, existe bastante ainda construção antiga de madeira que, infelizmente, às vezes vai tudo, vira um entulho e é jogado fora. No Paraná, principalmente, e Santa Catarina, um pouco, uma parte do Rio Grande do Sul, essas casas foram feitas com madeiras tão nobres, né, de peroba rosa, de embuia, de canela, que em determinado momento as pessoas começaram a usar nos móveis inicialmente, né, e depois no piso, né, piso de madeira. Então, essas casas antigas, elas são desmontadas, né, então entra num processo de sustentabilidade bem interessante para a gente ter um piso nobre, a gente não necessariamente a gente precisa fazer um novo, né, então isso já começa aí muito bem, né, desse processo é feita uma lavagem nela especial para poder remover todas as impurezas que tem que foram acumuladas nos anos, né? Fungos, né? Insetos de todo tipo, né? Tirado o prego, né? A gente tem, tanto é que as marcas de prego que os arquitetos mais gostam, né? Que tem a marca de prego, aquela rachadura que não é copiada jamais, né? Tá lá há cento e poucos anos. E essa É aquela quando cicatriz do charme, né? Uma cicatriz exato. charmosa. Que foi lá, a família ia lá e fazia a casa. Tem um negócio, meu, isso tem um conceito muito fabuloso, né? Ao redor do mundo é assim e é um mercado relativamente pequeno, mas quem gosta muito de madeira adora a madeira de demolição, que a gente chama assim popularmente, mas é madeira recuperada, né? Que tem esse detalhe do tipo, como que ela foi construída? Nessa rachadurinha aconteceu por quê? Caiu a tábua e rachou. Ficou daquele jeito, colocou, entendeu? Aí tem, né, todo um conceito de reaproveitamento que é assim, sensacional. Num processo, vamos falar a parte agora ambiental de fato, a gente tem de Circularidade. circularidade é o número um, né? Como a gente faz esse acabamento também, utilizando materiais também né, de baixo COV e tudo mais. A nossa cadeia ela é rastreada do começo ao fim, porque a gente tem certificação, que é a melhor certificação que tem de madeira, que é o FSC, entendeu? O FSC audita a gente no nosso fornecedor para saber como ele está trabalhando, Ótimo. Vamos entendeu? falar sobre isso um pouquinho, só para testar, gente. A questão da madeira e da legalidade da madeira, da certificação da madeira. Fala um pouquinho sobre possuir um selo FSC. O que que significa isso? Que às vezes as pessoas não entendem o que é o FSC, eles entendem que ele está ali atrelado a um produto de papel, de madeira, né, um produto florestal, mas às vezes eles não entendem o que que tem a ver a madeira com o papel. Por que que os dois ali, né, lógico que a gente sabe da relação à floresta, mas assim, o que que a certificação atestaria para produtos diferentes, né? Vamos falar um pouquinho sobre qualidade, né, desse produto. Bom, a certificação, ela é interessante. Até a gente conversou isso nessa metodologia. Às vezes a gente fica tão perdido com tantas certificações, com tantos protocolos que às vezes foram criados em cima do protocolo, em cima da certificação, que a gente fica confuso. Mas eu posso dizer que na madeira existem dois certificados, que seriam o ISO 9000, né, de tudo isso, Tá. são protocolos que é a FSC e o PEFC também, que é bastante interessante, tem um reconhecimento internacional, que ele é bastante criterioso com relação a toda a cadeia, não só ao que a gente fala sempre de ESG, entendeu? Não é só a parte ambiental, porque você está usando madeira é uma coisa um pouco óbvia, né? Se é madeira recuperada, por exemplo, né? E a gente já tem essa questão. A questão quando a gente entra em temas mais polêmicos, como madeira ou de origem de manejo, a gente está envolvendo a parte social, que é o mais importante. Inclusive, a gente vai fazer Sim, uma expedição para a Amazônia aqui, né, em julho, que a gente vai lá conhecer a origem mesmo, como que funciona um processo de manejo florestal, que aí envolve as comunidades também. Então, o sim, lugar que a gente sim. vai lá, eles fizeram uma coisa muito legal, nasceu em 1992, um grupo suíço, que a gente acha, falou, pô, veio aqui, comprou as terras, um grupo, os americanos estão comprando as terras, os europeus estão comprando as terras.
E esse grupo, o que que ele fez? A primeira coisa que eles fizeram foi dar posse de terra para os locais, entendeu? O que já não existia. Então, quando a gente fala em madeira, e madeira ilegal, muita coisa acontece de forma ilegal, porque também toda uma floresta, uma parte fundiária brasileira, ela é complexa sem estar legalizada. As escrituras são complexas, entendeu? Se aqui a gente tem dificuldade, às vezes, numa chácara, num terreno, né? Tem uma Cada dificuldade um de tem umas três escritura. escrituras. Puxa vida, Tem uma... né? Aí quando envolve praia tem negócio de marinha, né? Não acontece essas coisas assim. Sim, Então na floresta também é complexo isso. Então quando o FSC, quando começou o FSC no Brasil após a Eco 92, esse grupo suíço junto com uma empresa brasileira muito forte acabou criando isso e já começaram de maneira bem interessante, entendeu? Com relação à parte social também, entendeu? Porque sim. quem faz parte desse processo são as comunidades locais também na extração. E quando a gente fala em madeira, madeira de origem nativa, que está da floresta, quando as pessoas, eu convido, eu provoco as pessoas um pouquinho a entender que é o seguinte, a madeira é como se fosse é um fruto maduro, entendeu? Então Perfeito. né, uma árvore grande aqui, um jatobá, né? Minha cidade lá, Limeira. Não sei se tem alguém de Limeira aqui, falou oi. No interior de São Paulo tem um jatobá lá que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tá ali na rua 7 de setembro, sabe? Você cortar aquele jatobá, você tem que adaptar tudo, os pré, tudo, a iluminação, o público, o encanamento tem que se adaptar porque ela virou uma obra de arte na cidade, no centro da cidade. Então isso é um caso à parte, ela é além de uma árvore, entendeu? Sim, Agora, um jatobá de 80 anos no meio da floresta, ele já está na sua fase adulta, entendeu? Ele já está numa fase. Tudo existe os ciclos de começo, meio e fim. Então, nessa fase, a fotossíntese dessa árvore já não está funcionando igual, entendeu? Sequestro de carbono e mais uma outras complexidades também que essa árvore, ela, vamos dizer assim, a copa dela é tão grande que as demais que estão embaixo acaba não se desenvolvendo. E quando você corta uma árvore dessa de maneira correta, com o ângulo correto que vai cair, tirar ela sem muita agressão à floresta, entendeu? O manejo é exatamente isso. Ele volta, a floresta ela volta. Se o você volta renasce. depois de um ano que você tirou esse mesmo jatobá de 80 anos, se você sobrevoar essa área, eu fiz isso, entendeu? Na Amazônia, você não sabe aonde você tirou a árvore. Você não consegue Uhum. identificar. Porque a floresta foi feita para ser floresta, entendeu? Ela foi Sim, feita para fazer floresta. Então, se você está tirando um fruto da floresta que não está fazendo, assim, está fazendo bem para ela, na verdade, sim. entendeu? Então, isso é Isso é bem uma das interessante. coisas que a gente percebe bastante, que é um desconhecimento do público geral. Quando a gente posta algumas coisas sobre madeira, ou às vezes até existem essas denúncias, ou né, a pessoa fica indignada, nossa, cortaram uma árvore de 80 anos na floresta. Mas como é que foi feito isso, né? Se foi feito o manejo, como você acabou de explicar, que é uma coisa necessária até para ter uma força, para ter um sequestro de carbono maior, ou se isso foi feito de forma ilegal, ou foi feito, né, no caso, como você falou, numa outra região onde ele fazia parte de um outro cenário. Então, entender as particularidades, né, de como que a gente está fazendo essa inserção do, da, da floresta, aonde a gente está fazendo essas inserções na floresta, se existe uma auditoria, se existe ali um cuidado para que isso seja feito da forma correta, tá tudo bem a gente trabalhar essa questão da floresta e, inclusive, auxiliar as pessoas que vivem da floresta, né? É uma questão não só ambiental, mas social, a gente poder fazer com que essas comunidades que vivem da floresta possam viver da floresta e não precisar sair desses locais por É, conta de crimes, né? Ou de alguém que chegue para tomar posse desse lugar de forma ilegal e criminalizar justamente uma coisa tão boa que poderia ser para nossa sociedade, que é a utilização da madeira, né, na construção civil. uma cadeia é, que quando ela coloca ela para funcionar, ela é bem interessante. Por quê? É, a gente fala às vezes, né, de será que precisa plantar as coisas? Não, né? A floresta ela é tão densa e ela é tão rica que a polinização é quase que automática, entendeu?
Você não precisa. Então, eu provoco as pessoas a pensarem, viu, Sami? Assim, o público da Ugreen são, sim, é um público de arquitetos bem conectados, jovens, que está trazendo a sustentabilidade de uma forma bem moderna. De você imaginar, é simples. Quando você tira um mármore, eu vi uma extração de mármore, é uma coisa assim profunda na natureza, entendeu? Você tem que entrar em lugares que o calcário se solidificou para dar aquele desenho, não sei o quê. É assim, incrível, os caminhões, aqueles tatuzão, como se construísse um metrô mesmo, para dentro, Sim, entendeu? Você está tirando algo que nunca mais você vai repor, entendeu? E já ao contrário, a floresta, como você trabalha com madeira, então a consciência é tranquila para os arquitetos, eu posso falar, ele trabalha com madeira há tantos anos, né? Eles falam, nossa, mas é madeira lá na. Eu acho que quando você especifica um mármore e um granito, você deveria ter consciência mais pesada, entendeu? É igual, sim, a sua consciência pode ficar perfeito. mais pesada. Você não tem como plantar mármore, não tem pé de mármore, gente. Agora, pé de árvore tem um monte de espécies, né? Tem, Que a gente pode trabalhar e tudo mais. Essa expedição que a gente vai fazer para a Amazônia é justamente para esclarecer isso. A gente vai com alguns arquitetos, entendeu? Renomados, que são influenciadores para outros também, que gostam muito de madeira, que às vezes tem esse estigma, a gente quer quebrar esse estigma. A gente tem conseguido ao longo dos anos, mas quanto mais multiplicar isso, né, ao redor do mundo é interessante, entendeu? A gente tem o uso do carvalho fora do país, é interessante. São florestas plantadas, mas existe carvalhos, reclaimed wood de carvalho também fora, que é bem interessante, as pessoas gostam bastante. E tudo que coloca madeira lhe dá outro sabor mais interessante em termos de capacidade técnica, inércia térmica, enfim, só que tem que ser bem usado, entendeu? Aí a pergunta que sim. as pessoas falam, mas é caro. É caro o quê? Você colocar um piso vinílico que você vai ter que renovar daqui, vai ter que tirar tudo, jogar no lixo e vai virar um problema de descarte, ou você pode colocar um piso de madeira que eu provoco as pessoas a olharem para a casa da vovó, que vão lá, que tem 100, 60 anos a casa, e tá lá o parquezinho que ela adora, entendeu? E tá lá, Sim, gente, lixou, tá lá. Tem que saber cuidar também, entendeu? perfeito. Agora você entrou antecipou a minha pergunta. Hum, Esse cuidado, essa tecnologia que hoje nós temos com os acabamentos de madeira, que às vezes as pessoas falam, ai, mas a madeira dá muito bicho, ou então a madeira com água não funciona. Como é que a gente tem ainda a possibilidade de utilizar assim esse acabamento e que hoje nós já temos algumas seguranças também trabalhando com o material certo para o propósito certo, correto? Tipos de sim. madeira para tipos de aplicação, conhecer, não é qualquer coisa em qualquer lugar. Fala um pouquinho sobre essa questão para esclarecer um pouquinho essa parte também. É, isso é bem interessante você falar sobre isso, Sami, porque quando você escolhe um material, todo mundo gosta de pet, né? Mas todo mundo sabe que tem que cuidar desse pet, né? Não dá para você comprar um cachorrinho de pelúcia e comparar ele com um piso de madeira, é um pouco isso, entendeu? Perfeito, adorei a analogia. Você tem que cuidar, você tem que usar o material de limpeza, tem que ser um material que não vai danificar a madeira, ou se ele vai danificar, entendeu? Vai perder aquilo que você tem, entendeu? Você não vai dar coisa tóxica para o seu pet, entendeu? Porque a madeira, ela continua sendo um ser vivo como pode. Eu trato a madeira, quando eu explico didaticamente para os meus clientes, para os arquitetos, eu falo isso em palestras, em treinamentos, é a nossa pele, ela tem os poros da pele mesmo, entendeu? Então, até o nível de brilho do piso, né, do antigo, o pessoal chamava de sinteco, o gloss, né? Tem 90 gloss, é aquele brilho, né? Nossa, olha assim, tal. Hoje já tem tecnologias que tem, é invisível. O verniz é a base de água, que não é tóxico, zero COV, entendeu? E ele é invisível. E ele está protegendo a madeira de todo jeito, entendeu? E a gente tem uma coisa incrível. Aqui no AI a gente tem um piso assim de demolição que você fala, nossa, parece, não passou nada. E realmente passou, mas não dá o aspecto de não passou nada. Então aí depois, o que vem de cuidado? Existe tecnologia para materiais especiais para esse cuidado também, entendeu? Eu desenvolvi uma máquina que, inclusive, eu uso aqui no hotel, que é uma máquina que ela lava a madeira
e aspira ao mesmo tempo. Já existia no mercado algumas menores, entendeu? Eu precisava de algo maior, porque aqui o salão de festa tem 1.200 metros quadrados e tem que terminar em 3 horas a limpeza. Imagina, para entrar um novo evento. Então, eu bolei uma máquina que ela é grande, ela vai lavando e tem uma extratora nela, com um produto especial, entendeu? Então, a gente mudou a especificação, colocou um tipo de óleo, um tipo de piso de madeira também, que nunca mais vai ser necessário lixar. Porque o que ela faz? Ela absorve na madeira, como se fosse uma cera, é uma cera moderna, né? Que é Sim, o óleo, que é bem interessante. Eu gosto muito, vou falar de marca, né, da Loba Vacol, né, mandar um beijo lá para Kiko, que é uma empresa alemã que trabalha com esses materiais que são sensacionais, eu gosto de fazer tudo com eles. Tem no mercado Bona também, sou muito amigo do pessoal da Bona também, que tem materiais sensacionais, entendeu? Esse é o tipo de uso de a parte química que as pessoas precisam muito prestar atenção, sim. entendeu? E são Porque empresas existem muito materiais bem idôneas. tóxicos, né, que estão Existe utilizando às vezes, Sinteco no é. Brasil. Sinteco Sim, ainda que é ureia formol. Ele é proibido em muitos países, entendeu? E no Brasil as sim, pessoas, sim. por causa de custo, acabam utilizando ainda, entendeu? Isso E é um é produto muito prejudicial para a saúde, disruptor de todo o nosso sistema, cancerígeno, cancerígeno. Emite COV, né? Que é emite aquele. os Que é o compostos COV? orgânicos voláteis. Exato. Que é tipo, quando você compra, às vezes, um travesseiro de má qualidade que tem aquele cheiro, aquele cheiro de poliuretano ali, eu acho que tem que tomar cuidado, porque você está respirando aquilo ali. Então, você que tem criança pequena, você tem que ter alguns cuidados com relação a isso. Mas falou assim, ó, isso vai matar porque eu vou comprar um travesseiro desse jeito? Não, mas esses compostos voláteis que entram no organismo, alguns são eternos, gente. Fiquei Sim, abismado com essa expressão de algumas coisas que a gente se alimenta, às vezes não vou falar, aqueles negocinhos de isopor, que eu não vou falar a marca, sim, que as crianças comem, entendeu? É eterno, entendeu? É sim. eterno. Então, o tipo de Alguns são verniz, químicos persistentes, né, que não são absorvidos pelo planeta. O planeta não quer, não consegue não absorver. A natureza não consegue, consegue absorver esse tipo de químico. Eles chamam de químicos persistentes, que eles persistentes. ficam no nosso organismo, eles ficam no organismo dos animais. A gente pode estar ingerindo isso através da alimentação, através de respirar esse tipo de coisa. Então é bem complicado a utilização. E acho que de químicos a gente conhece pouco, né? A gente sabe que na Europa existe lá uma lista de químicos que são proibidos e que aqui no Brasil a gente ainda utiliza no tratamento de certos materiais e até nos nossos alimentos. Não, aí, Sam, você falou uma coisa importante, do respirar. Qual que é a coisa mais importante para a gente? É respirar, né? Você fala assim, então aqui, estou respirando, me conecto comigo mesmo, né? Quem que é você, né? O Sam, o Flávio, nós estaríamos aqui sem oxigênio e tudo mais. Então, a árvore, ela é o contrário da gente. Imagina a importância que a gente tem com a árvore, com a madeira e todo esse processo, né? E quando você entra numa casa que tem o piso de madeira, tem algo especial que as pessoas falam, puxa, me deu um conforto, que é esse respirar, entendeu? Esse Sim, respirar com a madeira faz você respirar também. Quando você entra num lugar, por exemplo, que tem um carpete, né? Tem lugar que, Estados Unidos, onde você morou lá, era arquiteta, tudo, fazem muita coisa de carpete. Então tem aquela eletricidade estática que vocês vão começar a tomar choque, né? Por quê? Porque você está interagindo com esse meio. Então, os nossos ambientes, a gente fica em 80% em ambientes fechados, ele é uma extensão do nosso corpo. Então, quanto mais a gente mimetizar essa saúde do ambiente com a nossa própria saúde e entender o que a gente tem de composto dentro da gente, ele também está na natureza. E quanto mais você fizer isso, por isso que, né, o básico da arquitetura de ter iluminação cruzada, ventilação cruzada, não sei o quê, é para quê? Para você respirar. Entendeu? Eu não acredito, gente, que alguém pode falar que um edifício sustentável, se ele não tem uma janela, operável, né? Se ela tá só, sim, com certeza. Com que esses certeza. A edifícios gente de discute vidro, muito. né? Não sei, eu desafio as pessoas, porque eu gosto de respirar, eu não gosto de respirar o ar condicionado. Ah, mas o ar condicionado, ele
entendeu? Desculpa, eu não consigo imaginar isso, entendeu? Então, hoje a parte de biofilia, que é um conceito que não é só planta, ela passa por isso também, entendeu? Sim, a gente Então, fala bastante, né? No design biofílico, nós temos várias formas de se conectar com a natureza e esses materiais, né, que representam a natureza de uma forma mais crua, né, mais direta, eles têm um papel muito importante, porque biologicamente a gente já tem essa conexão natural. A gente já, é como você falou, você pisar no chão de madeira, você sentir, você está num ambiente de madeira, você sente diferente esse ambiente, a energia parece do ambiente é diferente, essa conexão, o nosso cérebro responde muito bem com essa sensação de conforto. A madeira ela traz uma sensação de conforto, né? Ao contrário de você ter de repente uma pedra que ela traz aquela sensação de uma frieza, uma sensação diferente, né? De uma limpeza, de uma frieza, até de uma esterilidade do ambiente. E a madeira parece que você faz parte é, daquele material, né? Você sente-se parte daquele material. Eu gosto de ver isso. E até a madeira ela conta uma história. Eu sempre penso, desde pequenininha, eu olhava os desenhos da madeira e eu ficava imaginando se parece com o quê? Esse nozinho da madeira. E eu tentava desenhar isso, né? Eu gostava de desenhar bastante. Eu tinha um caderno e eu tentava desenhar de uma forma real o que que aquele nozinho parecia. Às vezes o nozinho parecia uma senhora de chapéu, às vezes, sabe, aquela história de você olhar e viajar na, naquela na beleza do material, né? Ele conta uma história, ele tem ali os veios, ele tem as diferentes cores do nó, às vezes as diferentes tonalidades da própria madeira, né? Dessa questão do um arco-íris de madeira, né? E essa beleza é que é tão rica e que nos conecta de uma forma bem mais profunda com esse material, correto? Agora assim, já até Sam, poetizei aqui um negócio que não, eu pô, tô. É de assim que eu me lindo, sinto. é isso, a madeira traz isso mesmo, né? Traz isso, porque é uma peça única que não é, vamos dizer assim, ela não replicável exatamente, né? Tanto é que as empresas de piso laminado pegavam, mas ficava tudo, né, parecido, ali o veio, parecia. Então tem a história das catedrais, os anéis de crescimento. O que que são os anéis de crescimento? Aquele veinho que sai cada ano de cada estação, né? Cada ano que as quatro estações formam um anel daquele ali, entendeu? É bem interessante. Existe um estudo de paleontologia que estuda os troncos de árvores antigas, né? Que foram cristalizados, e a partir dali eles conseguem descobrir, por exemplo, de que 60 mil anos atrás o que aconteceu, entendeu? Na época dos dinossauros e tudo mais. Então você vê quanta riqueza que tem nisso. Agora você tocou num ponto, Sami, que eu convido aos arquitetos, aos especificadores a pensar, que é fazer algo customizado. O que é customizar? Fazer algo único, né? Então, Sim. é chocante, às vezes, saber quando eu tenho um amigo, inclusive encontrei ele aqui, que ele tem uma operação na parte imobiliária em Miami. 85% do que rola em Miami está na mão de quatro construtoras. Então o arquiteto lá ele tem a opção de cinco portas, seis janelas, três pisos, É e mais aí pasteurizado o o negócio. negócio assim, e a gente no Brasil tem mais complexidades de nível de construção e tal. Por quê? Porque as pessoas querem mais customizados também. A gente estava aqui com o arquiteto aqui agora à tarde, você, mas o cliente quer isso, o cliente quer aquilo, e às vezes ele falou assim, mas ele está gastando bastante mais do que ele imaginou, por quê? Porque ele também quis customizar, entendeu? Então, Sim. às vezes, se fizer de maneira inteligente um projeto, com um projeto executivo, que é que a gente faz hoje bastante, entendeu? A gente entra no mundo do arquiteto e faz aquilo que é a dor dele, entendeu? A gente entrega o projeto executivo para o arquiteto, onde a gente assina junto com ele o, o carimbo, entendeu? Que é uma segurança que ele tem também. Falou, a Tetros que fez esse projeto para mim com detalhamento, que validou com o cliente, que validou o arquiteto, e a gente vai executar junto com a construtora, que também está validada a parte técnica. Então, as pessoas quando muita gente, às vezes fala um arquiteto que está assistindo a gente, né? Essa live vai ficar para depois também, que estou Vai, adorando, vou. vai ficar aqui.
Isso que é O legal, né, o pessoal que vai vocês fazem. entrando e saindo aqui, mas depois a gente vai deixar aqui no feed essa live e o pessoal vai poder estar assistindo na íntegra, no tempinho deles. Fica, porque às vezes está conectando, estou especificando piso de madeira e tal. Quando você imaginar, as pessoas que são traumatizadas, eles vão pegar um cliente que fala assim, puxa, eu tinha um apartamento e me deu muito trabalho. Mas o que que fez? Queimou etapa, entendeu? Se você queima etapa do projeto, em tudo, até sua cortina não vai fechar, entendeu? Então, esse nível de detalhes e cada dia mais, assim, as marcenarias acabam fazendo isso bastante. A gente tem trabalhos de marcenaria que a gente pega de outra marcenaria para poder fazer, entendeu? Por quê? Porque a gente aprofunda naquilo que é um assunto, mas é só uma porta, mas a porta ela tem vidro bisotado, a Paula do meu time que cuida da parte de marcenaria, quando fala em vidro bisotado, a gente até pira, que a gente pegou uma obra que o vidro era bisotado, extra clear, em curva, só que ele tinha dos dois lados, então ele tinha que bater. E é feito artesanal. Eu falei assim, como assim artesanal, Paulo? Você tem certeza? Aí ela, a gente foi entender melhor. Gente, é uma complexidade enorme, mas ficou maravilhoso, entendeu? E o cliente queria aquilo, foi especificado, e a gente se aprofundou nisso de como ia fixar, como ia a vibração, porque está do lado da, entendeu? De tal lugar que vai passar ônibus, não sei o quê. Então, isso é legal do trabalho da arquitetura junto com uma engenharia inteligente, onde todos se conversam com especialistas, né, do mundo. Quando a gente pega a parte estética, ela é só uma parte, né? Ela Sim, é só uma parte do que é interessante. Então, quando falar mal de madeira, tem que pensar nisso, entendeu? Eu tenho clientes que faz 20 anos que eu atendi, vou na casa dele, amigo, virou amigo. Tem amigo que eu fiz a casa deles há 20 anos. Eles, eu vou lá, o piso tá. Por quê? Porque eu quero seguir minhas recomendações com relação a cuidado, com perfeito. relação a caixilho, principalmente onde entra água, entendeu? Ele teve sorte também que às vezes pode ter estourar encanamento, pode acontecer a água da chuva, enfim, um milhão de coisas, né? E a gente Sim, gosta, né, tanto tempo no mercado, de também ter esse negócio do pó. Deu um problema, né? O que tem que fazer? Deu uma infiltração, a madeira vai ter que trocar tudo. Tá bom, se der uma infiltração no mármore, no granito, também você vai ter problemas, entendeu? Ou se você, ou sim. é num porcelanato que também vai jogar para a laje do vizinho, entendeu? São patologias que acontecem em todo tipo. A madeira, ela é mais suscetível a isso como uma esponja? Sim, entendeu? Por isso a gente tem processo de impermeabilização, de cuidado com tudo, né? O tipo da madeira que vai especificar, que tipo de acabamento que a gente vai fazer, o cuidado que o cliente tem que ter, entendeu? Isso eu adoro fazer isso, especificar e colocar isso em projeto, colocar para que ele entenda tecnicamente. Às vezes o cliente ele não precisa ser um engenheiro, um arquiteto, mas tecnicamente é simples quando você faz um desenho, ó, tá aqui, isso pode acontecer, dá para você colocar aqui né, uma soleira assim, assim assado, o caixilho que você está fazendo, entendeu? E E é isso que a gente trazer trabalha bem. pessoas, trazer pessoas como você para o projeto, né, Flávio? Trazer pessoas com experiência em trabalhar com a madeira, porque às vezes o que eu vejo é que falta um conhecimento sobre como trabalhar a madeira. Você falou, né? A gente faz o projeto junto, assina junto com arquitetos, É, porque às vezes falta esse conhecimento de como é que esse material é trabalhado. É diferente você trabalhar um material e projetar e desenhar para esse material para que ele de fato cumpra esse propósito. Então, você não sabotar o material antes, né, já na parte de projeto, porque o que acontece às vezes é a má aplicação ou a má construção de um projeto que acaba sabotando o resultado desse, e daí que nem você falou, fala mal do material porque não foi bem aplicado, ele não resolveu, ele teve um problema ali que poderia ter sido evitado com pessoas que têm conhecimento para trabalhar com isso. Acho que essa é, responsabilidade de como trabalhar o material é bem interessante. E você chegar para as pessoas certas, né? Fazer essas perguntas, pegar essas respostas, trazer técnicos, trazer inteligência de projeto é muito importante. É uma das coisas que a gente frisa muito na Ugreen, é que a sustentabilidade ou o uso de certos materiais, ele requer uma inteligência de projeto. Né? Em certos casos, a gente faz simulações para entender se esse material, de fato, vai se adaptar a esse clima.
se ele não vai ser uma coisa que vai te trazer problemas. Então, a mesma coisa, você fazer uma implementação desse material, você saber exatamente como, quem que pode estar me auxiliando com isso, correto? Você vê um exemplo comum, né? Algumas pessoas podem até se identificar com isso, que é o seguinte: a pessoa falou assim, puta, eu fui lá comprar, fui na loja, comprei um piso e aí entregaram outra coisa. Isso é comum ouvir. Entregaram outra coisa. Se ele vai comprar um porcelanato na Portobello, eu trabalhei na Portobello. A Portobello já sofria isso, porque o porcelanato às vezes o tom era diferente e tal. Que a pessoa ia lá, olhava numa luz, aí quando ela chegava na casa É dela era outra luz e outra tal. luz. Mas é mais fácil ter essas coisas que são seriadas, entendeu? Quando você vai comprar um piso de madeira, que você vai lá na loja e ela te entrega um pedacinho de madeira e a sua casa é um ambiente gigante, entendeu? E que tipo de acabamento é que é aquilo ali? Então, o próprio arquiteto que consegue fazer essa linguagem de entender que ele especificar a coisa certa para o cliente dele, fazer o cliente dele entrar no mundo também, que é o mundo da coisa mais exclusiva, mais vai ser único para ele e que ele pode opinar, entender um pouco melhor, né, o que vai acontecer com relação a cores, porque a madeira oxida, por exemplo, entendeu? Então eu gosto de fazer uma coisa, tudo que eu faço em escala 1 para 1, entendeu? Então isso aqui é a escola do Matarazzo, que eu aprendi. Ah, você achou, porque manda uma foto, manda não sei o que, tá bom, tem que fazer uma amostra, essa amostra vai ser 1 para 1. Ó, tá aqui, olha. Ah, não deu certo. É igual vinho, gente. Atender às vezes o cliente tão maluco assim. Eu atendi coisas pro Felipe Stark, por exemplo, entendeu? Puxa vida, aí vai entender a cabeça desse louco. O que esse cara quer? Que tom que Pantone esse cara pensou, entendeu? Sim, Que Pantone? Falou assim, ó, enlouquecido. Peraí, deixa eu entender. Ó, eu entendo. Pô, eu falei, caramba, vou pesquisar coisas que ele já fez, tal. E aí a gente faz uma coisa bacana que é um pouco, um pouco não, é bastante alquímico, que é fazer uma leve tonalização para poder regularizar e chegar, entendeu? Como se fosse uma pintura mesmo, né? Então tem coisas sim, que eu fiz, por exemplo, o meu concorrente não conseguia fazer o mesmo tom, entendeu? Porque o cliente gostou, era 1 para 1, e aquilo ali tem que ser aquilo ali. Então os arquitetos tem que ver isso também. Pô, exija o máximo possível que vai ser uma reprodução na casa do cliente, entendeu? sim. Ótimo isso. Tem E é, portas, caixilhos que são feitos assim, entendeu? Aí fala assim, mas o fornecedor pode fazer isso. É uma questão de vocês alinharem expectativa do que você está querendo perfeito. e o que o cara está te oferecendo e quanto o cliente pode pagar. Então, como a gente está falando para arquitetos, existe cliente, eu faço obras sabe, de vários níveis sociais, às vezes são coisas populares que eu tenho para poder fazer que encaixa também, entendeu? Dá para fazer, porque com medidas pode mudar a medida, pode fazer isso, pode fazer tudo, entendeu? Só saber essa prevenção, sabe, de projeto, e que você trouxe uma coisa inteligente que eu aprendi com você com relação à desmontabilidade. Então a Sim, gente está fazendo alguns projetos que a gente está colocando tipos de encaixes que a gente tem que pensar que por exemplo, alguma coisa que a gente está fazendo para lojas de departamentos, lojas da marcas de luxo, né? Ah, tá bom. E depois, como você for desmontar isso aqui? É só o cara chegar lá com uma alavanca, arrebentar tudo, colocar na caçamba, que dó, entendeu? né? E a gente já está com a tecnologia agora de fazer encaixes para ter facilidade, porque daqui 2, 3 anos, isso aqui precisava ser reaproveitado, e a gente vai reaproveitar isso em projetos, entendeu? Um cuidado que não Perfeito. existia antes, entendeu? E a gente está levando isso, é bastante interessante, e a gente propõe mesmo, falando, ó, essa aqui a gente tá, quando a gente entra no executivo, a gente já está falando, daqui 2 anos, se você não quiser mais, a gente vai descaracterizar a marca e aquilo ali vai virar uma doação de um armário para algum lugar, para alguma pessoa, Sim. entendeu? Uma A doação, um projeto social. desmontabilidade, a logística reversa. A gente começa a falar sobre descarbonização na construção civil. Né? Então, a gente está utilizando um material que é sequestrador de carbono, a gente está utilizando um material que tem uma longevidade, dados os devidos cuidados, né? E a correta aplicação. A gente tem uma longevidade, tem coisas aí que vão durar, né, gerações para contar a história. E a gente está falando de um material que tem esse potencial de desmontabilidade, da gente poder estar reaproveitando isso sequencialmente e devolvendo isso para a natureza sem maiores
sem grandes impactos, né? A gente está devolvendo isso para um ciclo técnico, a gente pode estar reaproveitando, de repente, né, um Flávio aparece e fala, eu quero isso aí, É, eu tenho um projeto para aplicar isso, e aí a gente vai fomentando várias avenidas de impactos, né? Impactos ambientais, impactos sociais que a gente pode estar trabalhando, e lógico, um negócio que é um negócio gostoso de se trabalhar, né? Fala, Flávio, que não é gostoso fazer o que você faz. não, sem dúvida, né? Às vezes tem, por exemplo, às vezes eu pego o cliente, pô, eu comprei um apartamento aqui, Flávio, vem ver, né? Assim, vê se dá para recuperar. E a gente arruma um jeito de recuperar, entendeu? Isso é Porque é um bem material legal, que permite né? E isso, fica né? Ele tem maravilhoso. essa flexibilidade. É, Exatamente, essa exato. revitalização. Isso é muito legal. E eu fico muito feliz da gente poder explanar um pouquinho mais sobre madeira. E isso é uma promessa que a gente faz aqui no canal. A gente vai estar falando muito mais sobre madeira, porque cada vez que a gente posta sobre madeira, a gente vê que existe ainda uma vilanização da madeira, né? Aqui no Brasil, a gente tem um problema de madeira ilegal e isso acaba tomando um protagonismo muito maior do que o mercado de madeira legal e a riqueza do mercado de madeira legal que nós temos, o potencial que o Brasil tem de escalar esse mercado de madeira de uma forma legal, de uma forma produtiva e que vai trazer benefícios para várias pessoas, né, em todos os setores, né, seja você consumidor tendo um produto saudável dentro da sua casa, do seu ambiente de trabalho, seja você que está trabalhando dentro de um mercado onde você está colocando um produto, né, que descarboniza a construção civil e que tem esse potencial, essa flexibilidade para várias coisas e conhecer um pouco mais, né? O Brasil tem uma riqueza de diversas madeiras que a gente poderia estar aproveitando e que elas ficam ali na sombra, né? Elas não são vistas. É, sem dúvida. É, e assim, a gente está falando das madeiras nativas que a gente tem no processo de reaproveitamento, né? Que tem muita coisa que foi feita de madeira no passado que a gente consegue reaproveitar e através de um network muito forte que a Tetros tem de fornecedores a gente consegue oferecer e entrar naquilo que é difícil, né? E restaurar e fazer, por exemplo, a gente fez umas mesas incríveis, né? Fica um negócio assim muito assinado pelo próprio cliente, entendeu? O cliente assinou junto, então a gente gosta bastante disso, né? E se a gente falar das madeiras plantadas, eu tive na Urbem a semana passada aí de Curitiba, né? É uma empresa que recebeu do grupo Dexco, né? Recebeu bastante investimento porque acredita nisso a longo prazo, né? Dexco é um grupo fortíssimo, está investindo nisso não é por acaso, né? Então Não. eles têm uma estrutura sensacional, você esteve lá também, É né? muito Um beijo para legal, né? a Ana Visitar. Belisário, minha amiga querida, que faz parte do Aya Um Hub também. Então abraço, Ana. a gente A gente faz. adora a Ana também. É, ó, é demais, né? E a gente adora trabalhar junto e a gente está desenvolvendo coisas para lançar no mercado junto, entendeu? Para que o mercado também entenda que possa trabalhar não só a madeira laminada colada só para estruturas de casas, de galpões ou de shopping, de edifícios, né? Vai ter falando da Urban, o Arboredo é um projeto deles na Vila Madalena, um prédio mesmo de alto padrão com estruturas de madeira, entendeu? Então isso é bem Uhum. interessante, é bem inovador e o mercado vai por esse caminho. Por quê? O concreto armado, teve todo o seu processo no passado em outro contexto, né? Em outra situação de mercado. Então a gente vê os prédios, estão aqui já todos, né? Agora a gente tem que falar do novo, a gente tem que falar, quando vai construir coisa nova, constrói com coisas sustentáveis. A preferência por recuperar, a gente não precisa tantas coisas novas. Eu adoro recuperar, entendeu? Quando o arquiteto fala, puxa, eu adoro trabalhar com retrofit, é legal, porque ele exige mais dele também, entendeu? Ah, o que eu tenho que fazer? Não dá para quebrar essa parede, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Isso é bacana. A cidade igual São Paulo, que a gente vive aqui, assim, 22, 23 milhões de pessoas no mesmo lugar, muitos deles estão aqui, os arquitetos
sabem disso, né? Que às vezes eu tenho que reformar, eu tenho que partir para uma coisa. E como que eu faço para sofisticar esse novo viver? É possível? A gente não vai resolver o problema da poluição, não sei, mas dentro de casa você tem como resolver isso. A pandemia Sim, trouxe, né, muita coisa das pessoas querem construir. Teve gente que, eu quero morar no campo, vai no campo e constrói uma casa de 1.500 metros quadrados e tal. Isso aconteceu muito, mas aconteceu muita sim, reforma, né? Muita reforma e isso não é uma coisa sem fim, entendeu? Ela tem que continuar para a gente reciclar, para a gente reciclar a gente mesmo, entendeu? E hoje, com assim, os projetos de iluminação, a parte que são os materiais disponíveis que tem de tudo, né? Dá para você trazer essa vida, essa natureza. A gente está em São Paulo, né? No caso aqui, a gente fica muito em ambientes mais fechados e tudo mais, mas dá para trazer a combinação de cores, que isso é qualidade de vida também, sim. né? Você tem esteticamente algo que você respira junto, então você vai trazendo esses elementos de cheiro, né? Quando traz os sentidos para dentro de casa, eu acho que isso é sensacional, né? E eu costumo falar que a Tetris é a quarta dimensão. Porque dentro de você fazer um 3D, entendeu? E não dá aquela sensação. Então a sensação é a quarta dimensão, né? Que é o 4D que Sim. vem de Tetris, exatamente por causa disso. E eu acho interessante as pessoas se conectarem com essa história da madeira, que ela traz essa quarta dimensão, né? Você falou, olha o piso, nossa, que piso lindo, nossa, as pessoas gostam de pisar descalço, as crianças, por exemplo, né? Nossa, Sim. no frio tá legal, no calor também não tá quente, entendeu? Então, tanto é que fala piso frio, também é piso frio no sentido de não ter vida, né? Porque ele é inerte, Sim. né? E essa conexão que você falou, né, de que é gostoso pisar, a pessoa quer pisar ali descalço. Eu vejo isso também. Eu tenho nos quartos ali, as crianças adoram isso. Eles estão sempre deitados no chão. É legal É muito isso. engraçado essa atração, né, pelo material. E o que você mencionou também sobre a revitalização das coisas, né? Não só dos materiais dentro de casa, mas também da própria cidade, né? Você aí trabalhando, né, dentro do AIA, dentro da cidade de Matarazzo, ter esse ambiente, essa inserção de natureza numa cidade como São Paulo, isso criou um impacto muito grande, né, no entorno desse local, né? O projeto de trazer essa natureza toda, de reconectar as pessoas à natureza, a gente fala, a gente tem que repensar a urbanização, né? E cada projeto que cada arquiteto faz é uma possibilidade da gente fazer essa inserção cirúrgica de mais verde, de mais vida, para que as cidades sejam legais, para a gente não precisar fugir para o campo todo mundo, porque eu adoro morar na cidade. Eu gosto de ir no teatro, no cinema, vários restaurantes, mas eu gosto de uma região muito mais arborizada, né? Eu procurei uma das regiões mais arborizadas lá de Curitiba para morar. Isso faz muita diferença na nossa qualidade de vida, né? Esse repensar de como a gente traz a natureza para perto de novo. Não, interessante, a gente foi com o Pablo, né, que é o nosso arquiteto, ele é espanhol, ele trabalhava aqui na cidade de Matarazzo, hoje trabalha aqui, é um coordenador de projetos na Tetros, né, e ele não conhecia Curitiba, ele está há alguns anos no Brasil, Como ele não conhecia. foi? Nossa, a parte de arborização ele pirou, né, eu quero morar aqui, ele falou. Que ele gosta muito de bicicleta e ele falou assim, quando eu ando de bicicleta em São Paulo eu vejo poucas árvores e tal. E esse negócio de trazer a árvore, trazer uma urbanização, uma nova urbanização, né, que seria uma reconstrução de como a gente sente o espaço, ele passa necessariamente por isso. Ah, ele vai ser mais difícil, entendeu? Tem que ser mais difícil. Mas isso traz qualidade de vida, qualidade do ar. Existe várias. Né, o Felipe sempre, Sim, você sempre publicam coisas números que provam isso, né? Então, a gente está aqui no Cidade de Matarazzo, ele mostra isso na prática, né? Porque as pessoas, uau, uau, né? Parece que eu sinto melhor. Por que você se sente melhor? É porque não é o luxo é a experiência, entendeu? O perfeito. luxo não é o luxo de, nossa, olha, né, que coisa cara. Então, o caro aqui, o caro que custou assim
né? Não é o caro do dinheiro, é a experiência, esse é o luxo, entendeu? Esse é o maior Exato. valor, esse é o diamante que tem do luxo, exatamente, exatamente isso. Fez muita coisa de madeira, sabendo que ia dar trabalho, sabendo, só que a conexão disso com todo, entendeu? Conversou de maneira assim incrível, porque o nível de detalhes que tem em cada coisa aqui é incrível. E o verde muito presente, a madeira muito presente em tudo, entendeu? Quer dizer, a natureza punjante dentro de algo que é sofisticado de uma forma mais sutil, entendeu? Que aí a pessoa traz sensações. Dá para trazer isso para dentro de casa? Lógico que dá. É inspirador o que o Alex Alard fez aqui, porque ele pegou um projeto abandonado, hoje vai para em torno de 3 bilhões e meio todo o processo, né? Fase um e fase 2. Então, vários investidores acreditaram na loucura dele e fez isso possível, entendeu? Ele poderia ser um bilionário que ia mandar para o mundo de veleiro, sei lá, e ficar só em hotéis 6 estrelas ao redor do mundo. Mas ele pegou esse projeto e transformou isso para inspirar as pessoas, mas Uma existe um causa de. É propósito muito forte. inspirador. É É inspirador inspirador mesmo. mesmo. É E legal, isso é né? muito do que a gente precisa, né? Retomar. As cidades precisam nos inspirar e não nos estressar. A gente precisa. Isso é qualidade de vida, é luxo. Essa qualidade de vida que às vezes ela vem dessa inteligência de projeto. É isso que a gente pode promover, assim como médicos, né, podem nos dar ali uma qualidade de vida em você entender como você funciona e você fazer uma ação, digamos assim, não uma ação que não é, ela não é reativa, e sim proativa em relação à sua saúde. É a mesma coisa, eu vejo com as cidades. A gente não tem que esperar dar errado, a gente tem que ter uma coisa proativa para que a gente tenha essa qualidade de vida, para que a gente possa usufruir desses benefícios que nos custam caro, sim. A conta só vem no nome de outra pessoa, né? Talvez vem no nome da Unimed, a conta não no nome da Tetros, né? Digamos assim. É A verdade. pessoa falar que é caro, caro para quem, né? Você vai pagar para a sua qualidade de vida ou você vai pagar para o seu. Então, ó, A eu gente curioso, eu vou falar conversou uma coisa para você. bastante. Eu sou super, eu já sou da tecnologia desde que eu tive o primeiro, assim, o primeiro computador em 1992, aquele XT, sempre fui da tecnologia, assim, na parte de conceitual principalmente, entendeu? Minha empresa é uma empresa startup, inclusive chama Tetros Tecnologia de Soluções Limitada, que é a minha razão social, porque a tecnologia, a madeira, você pegar, colocar fogo na madeira é uma tecnologia, né? Você pega o Sim, fósforo e tal. Então, mas hoje, para os espaços internos nossos, a tecnologia, para mim, eu gosto muito de tecnologia, mas esse negócio de automação, às vezes o que se investe mais em automação do que o próprio valor do piso de madeira, entendeu? Então, mas aí eu falei assim, caramba, tanta tecnologia que a gente já tem um excesso de tecnologia para os nossos filhos, para tudo mais, que eu não quero, entendeu? Eu vou reformar meu apartamento, eu não vou colocar coisa de tecnologia, eu quero ir lá e a cortina eu levantar e colocar, entendeu? Alexa, já não aguento mais aquela Alexa, entendeu? Já fica, chegou uma hora que eu estava perguntando para Alexa como é que estava o tempo, todo dia, eu falei, puta, só isso que essa Alexa vai me responder, entendeu? Então é já isso, é uma menos pessoa na tecnologia, sua vida, né? essa tecnologia que a gente acha que é tecnologia que está trazendo benefício, entendeu? Eu acho que ela não é. A automação é legal, o som do ambiente eu acho legal, eu acho, entendeu? Fazer um cinema, assim, mas assim, às vezes o investimento, estão fazendo investimento em projetos que, meu, absurdo, entendeu? Que não vai usar, porque você vai se cansar, a gente não está aguentando mais celular, entendeu? Então é Sim. só um desafio para que os arquitetos né, e pessoas, clientes finais, também pensem um pouco nisso, né? Porque está indo ao contrário agora, está tendo que ter mais conexão. A Mas gente assim, precisa como a gente tem no investir em AIA, pessoas, né? exato, o ambiente de estar junto, a família mais unida, de ter mais plantas dentro de casa que você precisa, né, se conectar com elas, com as flores. A gente tem um caso até interessante, a Gabi está aqui perto de mim, a coisa das abelhinhas, né, que eu comentei com o Felipe semana passada, de Sim. fazer caixinha de abelhinha, que levar essas caixinhas de abelha para as casas, entendeu? Porque as pessoas podem produzir mel, então a Tetos vai fazer essas caixinhas agora,
até com um arquiteto bacana que topou o projeto, porque a abelhinha tem que ter isso, tem que ter um design, não sei o quê, e papapá. Aí o mel pode sair como se fosse uma bolha, assim. A gente está nesse projeto aí maluco para que trazer a natureza, né? Que a abelha é a função que ela tem de polinização nas cidades, entendeu? Isso pode ter no seu Sim. prédio, até o quarto andar, e a gente tem, você tem até mais conexão com a terra, você pode ter uma caixinha de abelha. Então é bem legal isso. Olha aí, super interessante. Flávio, olha, a gente tem pauta, hein? Tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para a gente expandir a conversa aqui sobre madeira e eu prometo, gente, para quem está assistindo, que a gente vai ter. A Green vai estar trabalhando muito mais esse tópico. É algo que a gente já entendia que era uma necessidade. E depois a gente entrou em contato com várias pessoas, a gente falou, não é só uma necessidade, é uma obrigação agora da Ugreen auxiliar nesse conhecimento sobre madeira, sobre a gente estar expandindo e quebrando fake news também sobre madeira, né? Que isso é uma das coisas que deixa muitas pessoas em dúvidas, né? Quando, como? Então eu queria primeiro agradecer a todo mundo que participou, quem ficou, quem entrou e saiu. Quem entrou e saiu e quer assistir de novo, assiste com calma, porque vale a pena cada tópico. Mas vocês vão entender que a gente tem aqui tópicos que a gente podia ficar até amanhã de manhã conversando, gente. E É, então a gente vai estar distribuindo, vai criar mais momentos para a gente estar quebrando esses mitos sobre madeira, a gente está instruindo mais sobre madeira, porque existe um desconhecimento grande no mercado e isso é muito injusto com o mercado legal de madeira, que pode ser muito bem aproveitado pelo nosso Brasil. O Brasil tem uma riqueza a oferecer para o mundo e que às vezes por conta de pessoas ilegais e que estão tendo um protagonismo muito maior que deveriam, a gente deixa de ver os benefícios que nós podemos estar tendo com tudo isso. Então, queria agradecer muito vocês. Deixe nos comentários que eu vou salvar essa live aqui, eu vou estar compartilhando ela depois no nosso feed. E olha, eu vou pedir para o Flávio de vez em quando vir aqui e responder. Deixe nos comentários sua pergunta, conversem com o Flávio, e também sigam, né, a página da Tetros. A gente vai estar aí à disposição para quebrar esses mitos e trazer para vocês mais verdades. não, E também dentro da. Pode falar. não, eu fico à disposição para responder perguntas. Às vezes a pessoa lá de Brasília me pergunta tal coisa, lá de Fortaleza, que está distante de São Paulo. E eu, assim, adoro dar essa assessoria técnica. Ah, vai por esse caminho, faz isso, procura isso, entendeu? Eu fico à disposição, às vezes até a questão ambiental também, de te Sim, esclarecer. A gente importantíssimo. sabe que não existe um mundo perfeito que a gente acha que é, né? Mas o caminho correto da gente ir, a gente sabe que a gente está e tem que ir por ele, entendeu? E o correto pode ser para mim, pode ser para o outro, e todos Sim. serão beneficiados, né? Perfeito. E o caminho correto, gente, é a gente correr atrás de informação e educação. Educação. Não começar essas coisas muito rasas, essas notícias direcionadas. Não é esse o caminho, né? Vamos falar com quem pisa na floresta, vamos falar com quem está lá, né? Vivenciando isso todo dia. Então, o nosso canal fica aberto para vocês fazerem essas perguntas. A gente vai trazer mais coisas. O You Green Pass tá hoje já rodando. Gente, vai na nossa bio se você quer participar dessa comunidade de arquitetos e engenheiros que querem saber muito mais e trazer a pauta de sustentabilidade para o seu negócio. Entra no You Green Pass, você vai ter cursos, comunidade e conexão. A gente promete esse networking, essa troca de conhecimentos, uma comunidade global e a gente se comprometeu em crescer essa comunidade. A gente quer ser a maior comunidade do mundo para falar sobre sustentabilidade. Então, se você tem interesse em participar disso, vem com a gente. O link está na bio. E vocês vão ter mais informações sobre isso. A gente está nessa semana com um valor super interessante que não vai ficar assim. Vou dizer para vocês já que isso aqui é essa semana. Então, venham com a gente. E, lógico, muito obrigada, Flávio. Você é sempre um querido. Eu adoro conversar com você. Podia falar, ficar até amanhã, como eu já falei.
Mas queria muito agradecer o seu tempo hoje. E eu adoro falar com você também, sempre que a gente está junto, é sempre energia boa. E é o que está acontecendo aqui também nessa live, aconteceu muito conteúdo legal, profundo e com leveza com firmeza, como fala minha esposa. Então, é isso que a gente, Perfeito. Aí, ó, o pessoal diz que a gente é uma boa dupla. Aí, é, fechou. voltamos com mais. Voltamos, sim, a gente pode mostrar projetos de madeira, acho interessante. Pode, Olha mil aí. coisas a gente pode. Detalhamento, milhão de coisas. Sami, adoro você. O trabalho seu com o Felipe à frente ao Green é sensacional, equipe e tudo mais. O que está levando para o mundo de maneira inteligente, rápida, conteúdo assim, profundo, né, que não está na superficialidade. Isso é essencial, por isso que o crescimento de vocês, o sucesso atrai tantas pessoas boas e legais. E, meu, muito legal estar com Isso, você. isso é uma sorte que a gente tem. Só tem gente boa na nossa órbita, só tem gente fina como você. Brigadão, a gente fica por aqui, pessoal. Boa noite. E, de novo, vou salvar aqui. Me deem só um tempinho, porque a hora que eu desligar eu vou salvar. E aí vocês já podem começar. Perguntas, comentários, fiquem à vontade. Um beijão para vocês. Boa semana. Beijo, tchau, beijo. Tchau, tchau.